Muito obrigada, senador Exaucir. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar não só essa casa, mas também a Câmara dos Deputados e assim como o Executivo pelo excelente trabalho que tem feito com relação à reforma tributária. Eu sou uma entusiasta, acho que a gente precisa melhorar nossa produtividade, acho que a gente precisa simplificar, dar transparência, e eu acho que isso tudo vai acontecer com a reforma tributária. No entanto, eu acho que algumas coisas precisam ser realmente melhoradas nessa reforma tributária, e aqui eu venho pedir à Casa para que olhe com muito cuidado e diga não ao imposto seletivo no gás natural em particular, e vou explicar aqui a minha colocação, os meus argumentos, não só como presidente da MS Gás, mas como economista que sou. Ontem teve a sanção de uma lei chamada Combustível do Futuro, que teve mais de 3.000 pessoas, tivemos diversos ministros, parlamentares, e mostrando, senador, que o Brasil ele tem que liderar na transição energética mundialmente. Nossa matriz energética ela já é limpa, 50% ela já é limpa, é elétrica 85%, mas podemos melhorar absurdamente. E de que forma? Se nós olharmos hoje nos nossos lares do Brasil, 20% dos lares usam lenha e carvão para sua cocção, que é um absurdo, porque nós temos o gás natural, que, apesar de ser um combustível fóssil, é muito menos poluente do que carvão e lenha. Também temos, senador, os nossos ônibus nos nossos centros urbanos. Hoje, os centros urbanos, o que a gente tem mais de poluição, o que mais polui são exatamente os ônibus, as frotas de ônibus, que em geral são a diesel. Nas nossas rodovias, temos ali uma poluição incrível, porque, de novo, a nossa frota, ela é basicamente a diesel, a gasolina, que são muito mais poluentes do que o gás natural, sem contar com o agro, com os tratores do nosso agro. Mais ainda, senador, temos aqui a indústria. E a indústria, seja de celulose, seja siderúrgica, se formos aqui ao lado, em Goiás, temos aqui em Anápolis um polo industrial em que diversas fábricas são a diesel, são a óleo combustível, são a carvão, que são muito mais poluentes do que o gás natural. Temos as nossas termoelétricas. Agora, acabamos de passar por isso. A nossa oferta de eólicas e de solar aumentou muito, é verdade, na nossa economia. No entanto, na hora ali de você ter que colocar uma energia firme, ter que dar segurança energética para as pessoas, você não consegue tê-las com fontes intermitentes, como são a eólica e a solar. Portanto, o que a gente precisa? Ligar as termoelétricas. E nós aqui no Brasil temos diversas termoelétricas, a diesel, a carvão e a óleo combustível, o que poluem muito mais do que o gás natural. Então, aí, eu digo o seguinte, o Brasil, ele precisa diminuir as emissões de gases de efeito estufa, como bem colocou minha colega aqui, procuradora, Fernanda, quase que o meu sobrenome igual, Schmidt, mas com TT. A gente quer, de fato, induzir comportamento, não foi a expressão que a senhora usou, para diminuir. A gente quer diminuir isso, mas não vai ser colocando imposto seletivo no gás natural em particular, porque nós temos ainda nos centros urbanos, nas rodovias, nas indústrias, nas usinas termoelétricas, nos lares das pessoas, combustíveis muito mais poluentes do que o gás natural. Então, se nós queremos fazer parte de uma transição energética saudável, a gente precisa olhar de maneira holística. E aí eu falo realmente como economista, a gente precisa olhar tudo que a gente tem. A gente precisa olhar os biocombustíveis também, a gente precisa olhar a eólica, solar e o gás natural e os próprios GLP, que é mais poluente que o gás natural. Então, assim, o gás natural hoje, ele cumpre um papel tão fundamental na nossa economia que não tem condição da gente botar um imposto seletivo nele. É simplesmente um absurdo, porque a gente está diante ainda de uma pobreza energética grande. A gente ainda está diante, por mais que a nossa matriz seja
razoavelmente limpa, ou comparativamente limpa, quando a gente olha o mundo, né, a gente ainda pode melhorar. E esse poder melhorar está nas mãos aqui desse parlamento também, em que a gente não pode deixar de maneira alguma encarecer um tipo de combustível, uma fonte energética que vai descarbonizar. A gente vai descarbonizar, a gente não vai carbonizar. Então, hoje, importamos 25% do diesel consumido. O Brasil, ele precisa se descarbonizar e hoje as grandes empresas, Cosan, por exemplo, com a Compass, com a ED, está importando o GNL, está falando de transição energética nas rodovias. A gente tem ali a Fundação Getúlio Vargas, um think tank lá da FGV Energia, que fez agora um seminário em que ele colocou, o título do seminário é O papel do gás natural e do biometano na transição energética justa, sustentável e acessível. Temos o BNDES, a ANP, o próprio Ministério de Minas e Energia, temos a EPE nessa agenda, na agenda da transição energética, na agenda que diz o seguinte, senador, temos que ter menos diesel nos caminhões que rodam nas nossas rodovias e nos ônibus que rodam nos nossos centros urbanos. Portanto, o GNV, que é o que a gente colocaria ali, que vem do gás natural, ele vem para descarbonizar. Descarbonizar. O ministro Alexandre Silveira mesmo colocou ali, colocou no blog dele, botando que tem 6 bilhões de investimento em soluções de transporte de gás natural. Temos diversos articulistas que mostram a importância da justiça climática, da descarbonização. O CEO da Gerdau colocando, não há bola de prata para a siderurgia mais limpa, mas gás natural é a aposta. Isso saiu ali no jornal. Então, reparem que isso aqui não sou eu que estou falando e não é só o Brasil. Esse slide eu peguei da Fundação Getúlio Vargas, FGV Energia, em que ele mostra as estratégias de países como Austrália, Canadá, Rússia, China, Estados Unidos e o próprio Brasil para o uso do gás natural como uma maneira de você passar por essa transição energética descarbonizando. Descarbonizando, essa é a palavra. Em suma, gente, é consenso generalizado no Brasil e no mundo. O gás natural, ele descarboniza, pelo menos nesse momento. E esse momento, Fernanda, não é um momento só agora. É um momento que ele vai durar uns 10 anos, 15 anos, porque isso demora. Você investir nesses, né, no upstream ou no downstream ou nesses segmentos de infraestrutura, você precisa de tempo para maturar. Então, a gente não está falando de uma coisa hoje ou amanhã, a gente está falando de um período que a gente vai precisar usar um conjunto de energias, de fontes de energia, não só o gás natural, mas um conjunto. O Brasil é tão rico, mas a gente não pode perder uma oportunidade como essa, em que a gente está fazendo uma reforma tributária tão importante, tão relevante, e cometer uma injustiça com o brasileiro. Com o brasileiro, porque o gás natural, ele traz externalidade positiva para o meio ambiente e para a saúde das pessoas, né? O próprio diretor da Agência Internacional de Energia, ele diz que o gás natural é um dos pilares da energia global, onde substitui combustíveis mais poluentes, melhora a qualidade do ar e limita as emissões de CO2. E aí vamos à nossa reforma tributária, a nossa bela reforma tributária, em que agora, Fernanda sabe disso, né, Fernanda, que um dos nossos princípios, como foi colocado aqui, é da defesa pelo meio ambiente. Que lindo que foi colocar isso no nosso sistema tributário nacional. Isso é muito, muito oportuno, principalmente para o Brasil. E no imposto seletivo, é o que foi falado aqui. A gente precisa induzir comportamentos. E o que a gente quer é desincentivar o uso, o consumo. Ou seja, o imposto seletivo, ele tem que entrar para bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Prejudiciais. E aí vem o PLP 68, senador, que eu já estou terminando aqui, em que coloca de maneira, no meu ponto de vista, como brasileira, economista e presidente da MS Gás, de uma maneira equivocada, as NCMs de gás. A gente precisa retirar isso do nosso PLP 68 pelo bem do Brasil. Na teoria e na prática, há uma evidente contradição, porque a Constituição Federal, ela
agora tem no seu princípio, pelo Sistema Tributário Nacional, uma defesa pelo meio ambiente, e a gente não pode deixar que um gás natural, que é um meio que vai descarbonizar a nossa economia, a gente coloque aí o imposto natural, o imposto seletivo. E só para finalizar, faz sentido, senador, impor imposto seletivo no gás natural e subsidiar o GLP? Nós temos aí diversos, você tem assim, o Gás para Todos, por exemplo, que é um programa que eu acho que está correto, porque o GLP, por mais poluente que seja, e mais poluente que o gás natural, ele ajuda na diminuição da pobreza energética, porque ele substitui a lenha e o carvão daquele cidadão, daquele vulnerável. Então, esse é um programa que está correto. Mas por que o gás natural não foi considerado aí também? É uma pergunta que eu faço. Aí você vai botar imposto seletivo no gás natural e vai subsidiar o GLP? Então, são atitudes que parecem-me incongruentes. A gente não devia estar tratando dessa maneira. Portanto, finalizando aqui a minha fala, e desculpa o tempo um pouquinho maior que eu usei, mas é para dizer não ao imposto seletivo no gás natural. Muito obrigada.